comecei a gravar agora e, gente, está tarde já, são quase 6 horas da tarde. Eu não sei como é que vai ficar esse vídeo, mas eu queria ter um papo com vocês. Até coloquei esse anti-ruído aqui no meu microfone para ver se ajuda, porque o último vídeo eu vi que não ficou exatamente lá aquelas coisas. E eu preciso passar o meu cremezinho do cabelo enquanto eu troco uma ideia aqui com vocês sobre energia, que é um papo que eu confesso que adoro. Porque lá atrás, quando eu comecei a buscar um pouco sobre a minha espiritualidade, conexão com a vida e com as coisas, a coisa que eu mais gostei... Vocês estão me ouvindo? Que eu tô com o microfone aqui. A coisa que eu mais gostei de pensar... Aliás, o assunto que eu mais gostava era o assunto sobre a energia. E neste começo das coisas, isso veio de uma forma muito mística para mim, sabe? Para eu entender como que funcionava o mundo, para eu entender, para eu conseguir nomear aquelas coisas invisíveis que normalmente a gente não consegue, né? Porque energia é isso, energia tem a ver com essa coisa mais invisível, com este mundo mais, com essa coisa que está meio que relacionado à fé, não exatamente de forma direta, sabe? Mas este mundo mesmo invisível e inconsciente que a gente tem. Então, muito se fala sobre a nossa energia chegar antes da gente, né? Ou quando a gente chega no ambiente, a gente sente que esse ambiente está pesado ou esse ambiente tá leve, assim. E eu percebo hoje em dia, estudando também sobre comportamento, que energia também tem a ver com essa parte mais científica da coisa, sabe? A gente transborda muito o que a gente está sentindo por dentro, né? E eu queria bater um papo sobre isso. Mas antes da gente continuar esse assunto, seja bem-vindo ao meu canal. Prazer, meu nome é Raíssa. E aqui a gente fala sobre comportamento e mudança na prática depois dos 30 anos. Olha, essa vibração externa sobre o universo, sobre como as vibrações, as pessoas e ambientes de fato vibram, qual que é a sintonia deles, a gente também tem que perceber qual que é a nossa correlação e a nossa responsabilidade em relação a isso. Quando a gente se coloca, mesmo que inconsciente, nesses ambientes que às vezes não estão com uma vibração tão elevada, muito possível que dentro da gente alguma coisa esteja desalinhada, não esteja alinhada com essa vibração maior do universo, que é a do amor, né? Mas que a nossa vibração, ela está desalinhada com os nossos sonhos, está desalinhada com o objetivo que a gente quer e desalinhada com o nosso plano de ação, enfim, por N motivos também. Pode ser por padrões externos, por padrões externos não, né? Aqueles padrões automáticos que a gente já conversou sobre isso ontem, inclusive. A gente pode estar repetindo esses padrões, pode estar num momento difícil da vida, de fato, onde os nossos pensamentos e nossos sentimentos, eles não estão tão elevados assim. A nossa preocupação, ela pode estar tomando conta, o nosso senso de merecimento, ele pode estar sendo prejudicado, e isso tudo vai influenciar na nossa energia, né, na gente ser uma pessoa positiva naturalmente. Eu, de fato, sou uma pessoa bem positiva naturalmente, mas isso não significa que eu não tenha dificuldades na minha vida, né, bem pelo contrário. Isso me trouxe para esses lugares até um pouco mais sonhadores, assim, sabe? De imaginar que a energia por si só, o fato de eu ser, sei lá, uma pessoa mais alegre, mais positiva, e eu me levar a subir esses degraus sem grandes esforços. Mas não é bem assim, né? A verdade é que quando a gente vai passando pela vida, vai vendo as situações, a espiritualidade, a própria energia por si só, elas não sustentam sozinhas. Então, é muito importante que a gente consiga alinhar a parte prática da coisa, que é a mudança de comportamento, mudança de crenças, e não só a mudança, né, mas a sustentação disso tudo, junto com a energia, junto com o ambiente que a gente vibra, com os pensamentos que a gente tem, enfim, para a gente conseguir, de fato, fazer o caminho e a jornada ser um pouco mais leve. Mas no quesito energia, eu vou confessar para vocês que eu tenho um apego meio sentimental com isso, porque a primeira virada de chave para mim no meu processo de autoconhecimento foi exatamente esse processo energético, foi esse processo de entender como que funciona. Então, eu sempre pensei que
a energia, trabalhar rituais energéticos, trabalhar esse lugar inconsciente, esse lugar invisível, ele fosse um lugar muito de apego para mim, sabe? De sustentação para conseguir dar os próximos passos, assim. E eu acho incrível que as coisas acontecem, as forças invisíveis, quando a gente se entrega, quando a gente deixa, quando a gente confia. Esses dias, inclusive, esses dias não, mas tem uma semana já, eu fiz uma técnica da lei da atração, que aí tem a ver com energia, que é o papo desse vídeo, como que o fato de eu soltar e de eu acreditar e querer ver como que o universo ele vai trazer esse retorno para mim, me encantou, assim, me fez acreditar. Me fez acreditar não, mas me fez ver também a vibração que eu estou, sabe? Como que eu e a energia, essa energia invisível, essa energia universal, a gente está coexistindo no mesmo espaço, qual que é a troca que a gente está tendo e por que essa troca ela é em que nível que ela tá, sabe? E aí, falando de estado interno, né, a gente começa a entender que tudo aquilo que está do lado externo se reflete no nosso lado interno. Então, como que a gente está vibrando de fato? Como que é o nosso sentimento ao acordar? Qual que é a nossa confiança que a gente tem com o mundo? Como que a gente solta as coisas ou fica muito no controle mesmo? E como que a gente fala, como que são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e como que a gente reproduz isso mesmo da boca para fora, né? Porque palavras também têm poder. Palavras são a energia em forma de vocabulário. Então, eu acredito muito que essa energia vocal, ela volta muito pra gente. Por isso muito se fala sobre reclamar, né? Quanto mais a gente reclama, e reclamar nesse sentido de reclamar mesmo, de as coisas não estão boas, a gente está preocupado e tal, e focar muito nessas coisas negativas, a gente internaliza isso e isso vai traduzir para o nosso pensamento, os nossos sentimentos, o nosso comportamento, é tudo um ciclo sem fim, né? E aí a nossa vibração ela fica muito baixa. Hoje, por exemplo, eu vou confessar para vocês que não foi um dia fácil. Eu, na verdade, acordei achando que era domingo ainda e hoje é segunda. Pensa no meu desenrolar do dia. Foi todo travado. E aí a minha energia, apesar de ser uma coisa que não é uma energia pesada em si, mas é uma energia hoje que está um pouco arrastada, confesso. E mesmo assim eu estou aqui fazendo esse vídeo para vocês porque não tem jeito, né? Obrigações do dia a dia a gente faz. E não importa o jeito que a gente está se sentindo, a energia que a gente tem, mas quando a gente está falando em querer, não querer, mas também estar em ambientes que fazem sentido para a gente, que tem uma troca magnética, uma troca mais interessante, que a gente consiga ser uma pessoa mais interessante também para os outros, além de todo esse currículo, talvez, de experiências, currículo acadêmico. Essa parte da energia, ela fala muito antes da gente, né? Ela vem muito antes da gente. Então, sabe aquele papo? Inclusive ontem, mais uma coisa que aconteceu ontem, eu estava vendo um vídeo sobre cachorros. E olha só que loucura. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas na minha cabeça tem. Eu não lembro qual era a raça do cachorro que estava vendo, mas o adestrador falou assim, ele sabe quando a pessoa é do bem ou quando a pessoa é do mal, ele sabe a intenção das pessoas, né? Isso tem muito a ver com energia, tem muito a ver, inclusive, quando a gente pensa sobre alguma coisa, observa alguma situação e sabe aquela pulguinha atrás da orelha que fala, isso não está certo, não é bem por aí que a gente tem que encaminhar, talvez tenha alguma coisa errada nesse lugar, nessa pessoa, ou nessa situação, ou ao contrário também, né? Essa pessoa me faz me sentir tão segura, essa pessoa me faz me sentir tão bem,
Parece que eu fico em paz aqui, aí você relaxa, você consegue ficar tranquilo. Eu pensando e estruturando isso na minha cabeça para entender como que a gente consegue, de fato, ler a energia das pessoas, o que a gente está lendo quando a gente está lendo essa energia das pessoas, quando as pessoas chegam ou as situações. A gente está falando muito sobre o humor da pessoa, mas também sobre a motivação, os padrões que ela vem repetindo ao longo da vida dela. A gente está falando também sobre... me fugiu aqui na cabeça. Sobre os padrões emocionais, a vontade da pessoa, em nós mesmos, né? Ou a nossa falta de vontade. Inclusive esses dias que a gente tem, esses dias mais arrastados, a nossa energia que chega antes, ela vai identificar uma falta de vontade, ela vai vibrar isso. Inclusive, sabe aqueles dias que você chega na academia? Eu já cheguei vários dias na academia com aquela cara de ai meu Deus do céu, por que eu estou aqui? Quem disse que eu preciso fazer exercício? Não dá pra ficar em casa dormindo, não? Às vezes a gente chega assim, né? Inclusive meu instrutor, ele fala, nossa, tua cara tá péssima hoje, né? Tá com cara de quem não queria ter que ver. Mas eu estou ali, minha energia chegando antes de mim, né? Então a gente não precisa nem abrir a boca pra falar as coisas, sabe? Ou aquela pessoa que nem dá bom dia de manhã. Eu não sou essa pessoa, sabe? Mas, inclusive, na verdade... durante muito tempo, tem dias que eu acordo, tá, de mau humor, mas não é meu padrão. E às vezes, inclusive no meu antigo emprego, as pessoas falavam que eu era tão animada de manhã, que elas não entendiam, já cansei de ouvir isso, inclusive, de várias pessoas na minha vida. Nossa, como é que você acorda de bom humor? É impossível acordar de bom humor. Quem te disse? Onde que você... que você toma para acordar de bom humor? Mas... eu acho que tem muito a ver com essa questão de motivação, de é uma nova chance, é uma nova forma, ou um dia que eu vou fazer uma coisa muito legal, eu já acordo super animada, ou é um projeto que está desenrolando, eu já acordo animada, e quando as coisas começam, principalmente de manhã, para mim, do jeito que eu queria, do jeito que eu planejei, sem ter muito atraso, sem ter muito arraste, assim, né, como hoje, por exemplo, que foi um dia muito arrastado, a minha energia, eu já sinto que ela dá um up, assim, sabe? E quando eu acordo, já interajo com pessoas que são legais também. Então, isso faz com que eu fique mais, com que eu eleve a minha energia. Ou quando eu vou para um lugar, quando eu tenho uma situação logo de manhã também que eu sei que vai ser legal. Isso ajuda também, né? A gente sempre a elevar as nossas energias. E aí, basicamente, tudo isso que a gente identifica na energia é sobre como a gente está vivendo aquela situação, aquele momento na nossa vida, seja no dia ou no momento no geral mesmo. E, gente, esse papo aqui sobre energia, na verdade, que é um papo que eu gosto muito, mas ele fala muito sobre como a gente está transbordando por dentro, né? Então, se você quer se identificar como que você está transbordando por dentro, como que são os seus padrões internos, seu humor e suas motivações, tanto os seus quanto das outras pessoas, a gente consegue ler isso muito pelas nossas expressões, nossa comunicação mesmo e tudo aquilo que aquilo a gente verbaliza, né? Então, se é uma pessoa que ela está mais positiva, ela vai reclamar menos. Se é uma pessoa que está mais negativa, vai reclamar mais. Então, é bem interessante isso, principalmente quando a gente para pensar. Daí não é só na energia, né? Mas nos nossos padrões automáticos e como que a gente está disposto ou disposta a mudar eles. Tudo chega antes, a nossa energia chega antes, mesmo da gente saber. Então, às vezes a gente não sabe por que a gente está se sentindo de algum jeito, ou é porque a gente se entregou muito à energia de um ambiente, ou é porque a gente está realmente desalinhado com o nosso interior e alguma coisa saiu do controle. Quando ela sai do controle, a gente começa a desalinhar todo o nosso processo energético. Você percebe que quando a gente está vivendo uma vida que é mais alinhada com o que a gente gostaria, a gente consegue ter essa energia mais fluida, mais leve. Tudo contribui para que a gente consiga desenrolar aquilo que a gente quer, né? Seja lá primeiro internamente, depois externamente, depois de nossos resultados, nas nossas experiências, nas conexões que a gente faz, porque tudo atrai o que a gente deseja, né? Mesmo que de forma inconsciente.
A energia que é tipo um imã, assim, né? Que vai trazer as experiências, pessoas, situações para a nossa vida de acordo com aquilo que a gente está vibrando. Sempre prestar atenção no que estamos vibrando é super importante para a gente ter possibilidade de mudar, né? De adaptar, porque aí a gente começa, lógico, fazendo reprogramações mentais, fazendo pensamentos positivos, fazendo o que a gente precisa fazer dentro do nosso ambiente de controle, mas ao mesmo tempo confiando muito na vida, confiando nesse lugar muito invisível para trazer para a gente essa parte que a gente não consegue controlar para conseguir realizar os nossos objetivos, nossos sonhos, nossa vida de uma maneira muito mais leve. Eu penso muito nisso, assim, sabe? Quando eu penso nessa questão energética, ela traz muito esse lado para sustentar essa leveza mesmo dentro dessa nossa jornada, desse nosso processo para fazer as mudanças necessárias. Não necessariamente que sejam mudanças, né? Às vezes é implementar um hábito. Às vezes você não está aí querendo mudar a vida inteira, tipo eu, mas às vezes é um hábito novo, uma situação nova, ou ter coragem de se posicionar, sair de uma situação específica, se colocar numa situação específica, porque às vezes se permitir também é importante, né? Muitas vezes a gente carrega tantos traumas da nossa vida que nem se permitia viver situações diferentes, a gente se permite. Isto que... E aí, resumindo, a energia, ela vem antes porque ela fala muito por nós, né? Ela fala muito sobre nossos estados internos. Uma vez, inclusive, antes de a gente encerrar esse vídeo, ele ficar muito longo, eu estava super triste, estava passando por uma situação bem desafiadora e uma menina, ela, no meio desse trabalho, ela falou assim, posso fazer um reiki em você? E eu falei, pode. E aí a gente foi para um cantinho e tal, ela fez o reiki em mim. E eu perguntei para ela, como é que você percebeu? Assim, porque eu achava que era uma pessoa super transparente não, que eu disfarçava muito o que eu sentia, sabe? A minha cara e tal. Aí ela falou só assim, não, eu senti que você precisava disso, eu senti que você precisava desse reiki, né? Então, e aí foi muito bom mesmo, assim, parece que aliviou um peso, sabe, no meu dia. Eu fiquei super grata, o barulho. Eu resolvo gravar às 6 da tarde e começa a ouvir um monte de barulho, né? Porque tem uma rua movimentada bem do lado aqui de casa. Mas, enfim, são situações, assim, que a gente percebe que vivendo dessas situações que eu vivi, eu percebo que a energia, ela de fato está sempre chegando antes da gente, né? Não é só o externo que se mostra, mas a gente também se mostra para as pessoas. E não porque a gente quer necessariamente, né? Mas porque a energia de fato está em todos nós. A gente chega e a gente é recebido de formas específicas, de formas energéticas, e as pessoas percebem, assim como a gente percebe os outros também. Então, de repente, assim, vale a gente pensar, eu trouxe, na verdade, esse assunto da energia aqui, pensando também em como a gente se identificar no meio dessas situações, desse mundo todo, assim, como que funciona. Às vezes, quando a gente está numa situação específica, talvez parte de nós está ressoando com aquilo. Se é uma situação boa, uma situação ruim, qual é a parte de nós que ressoa com aquilo? É uma coisa para a gente pensar e avaliar, para conseguir identificar quais os padrões que a gente tem, quais as crenças que a gente tem, para conseguir modificar essas nossas vibrações internas, né? E uma das formas da gente começar a vibrar internamente diferente é afirmações positivas, se questionar, fazer perguntas certas, tipo, por quê? Eu já falei ontem, né, sobre essa questão dos padrões, mas vale as mesmas perguntas. Por que eu me sinto assim? Aonde que isso se tornou verdade para mim? E buscar essas formas mesmo de modificar isso com yoga. Yoga é uma prática que eu utilizo muito para alinhar minha energia de acordo com o que eu preciso. Então, se eu preciso de mais vibração, mais energia mesmo, se eu preciso de mais calma, se eu preciso de mais equilíbrio. Mas quanto mais a gente mexe o corpo, quanto mais a gente respira, a gente consegue voltar para a nossa essência.
E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse papo, que ficou, não sei se meio sem pé nem cabeça, porque falar de energia é uma coisa tão diferente. Não sei se diferente é a palavra, mas é uma coisa tão... não é concreto, né? Que eu não sei se todo mundo acredita, mas é um dos pilares que guiam a minha vida, inclusive para entender como que eu estou funcionando no meu dia a dia, nos meus projetos e da minha vida pessoal. Enfim, é um assunto que eu gosto bastante de compartilhar, e eu queria trazer aqui um pouco sobre como que eu identifico, como que eu penso e, enfim, abrir também este assunto, além de falar sobre comportamento, sobre mudança na prática, trazer mais esse pilar aqui para este canal, para a gente poder conversar. E me conta, isso faz sentido para vocês? O que vocês pensam sobre essa coisa da energia? O que vocês identificam as energias no dia a dia de vocês? Como que vocês lidam com isso? Isso faz sentido? Não faz sentido? Comenta aqui embaixo, vamos trocar uma ideia. E até o próximo vídeo. Beijo, que no caso é amanhã.